Peço-vos que deem as boas-vindas ao Presidente da Conselhia de Leiria do Partido Socialista, António Salles. Senhor Presidente da Câmara, Dr. Raul Castro, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. José Alves, Senhor Presidente da Federação do Partido Socialista de Leiria, em representação do nosso Secretário-Geral, Dr. João Paulo Pedrosa, Senhora Deputada Odete João, caras e caros militantes, prezados amigos, permitam-me que comece a minha breve intervenção por agradecer a manifestação de apoio e confiança que esta sala cheia representa. Como Presidente da Conselhia do Partido Socialista de Leiria, devo dizer que é um enorme orgulho ver tanta gente dos mais variados e setores quadrantes da nossa sociedade civil, aqui reunidos em torno de um projeto comum por Leiria e para os leirienses. Este é, de facto, um primeiro e forte indicador da grande união e coesão em volta desta candidatura, com o objetivo de voltarmos a ganhar a Câmara Municipal de Leiria. Bem-ajam a todos. Caros amigos, vivemos tempos muito exigentes, com poucos motivos até para grandes euforias ou grandes festejos. Portugal, apesar de estar submetido a um programa de ajustamento, encontra-se profundamente desajustado. Enquanto crianças chegam à escola sem pequeno almoço, enquanto idosos chegarem ao final do mês sem dinheiro para os seus medicamentos, enquanto os nossos jovens continuarem a rumar a outras paragens por não terem oportunidades no seu país, o poder nunca poderá ser uma euforia. O poder tem que ser um dever, uma obrigação e uma responsabilidade. Mas é também uma responsabilidade e um dever criarmos canais que veiculem a esperança. E é por isso que nesta breve intervenção vos quero deixar apenas 3 mensagens. Primeira mensagem: confiar em mais um mandato com o Dr. Raul Castro é confiar de facto numa candidatura de esperança e numa candidatura que representa exatamente o sentido inverso àquele que o país tem tomado. Se não, vejamos. O país encontra-se em profundo descontrole orçamental. Dados do último trimestre, 10,6%. Aumenta a sua dívida 127% do produto interno bruto. Aumenta impostos. Queridos amigos, o Conselho, em contracorrente, faz o saneamento financeiro de uma pesada herança. Abate 30 milhões à dívida, diminui as despesas correntes em 18 milhões e paga 14 milhões de euros em dívidas a fornecedores. Tudo isto sem alterar impostos municipais. O país proclama uma reforma de Estado sempre adiada. O Conselho, em contracorrente, reorganiza serviços, agiliza procedimentos, desburocratiza processos de licenciamento com prazos nunca antes alcançados. O país retrai investimento, 16,8%, dados do último trimestre. Contrai o PIB, 4%. Diminui o consumo interno. O desemprego bate os 18%. Uma vez mais, o Conselho, em contracorrente, atrai investimento,
aumenta 4% as suas exportações e o desemprego situa-se 4% abaixo da média nacional. Aqui estão, pois, meus amigos, umas boas razões para continuarmos a acreditar nesta candidatura. Segunda mensagem. Os nossos adversários políticos. Os nossos verdadeiros adversários políticos são os problemas concretos das pessoas. São os centros educativos, o saneamento básico, os cemitérios, os mercados, a extinção dos postos CTTs. São estas verdadeiramente as nossas preocupações. Mas temos outros adversários. Um outro adversário de muito peso, a abstenção. As pessoas estão muito cansadas da retórica dos políticos e da política. Querem decisões sérias, conscientes e consistentes. E por isso, muito provavelmente, vão tender para ficar em casa. Para além disso, em relação a esta candidatura, tendem a pensar que esta candidatura já ganhou por antecipação. Meus queridos amigos, ninguém ganha por antecipação. Repito, ninguém ganha por antecipação. Os votos, de facto, vão contar dentro das urnas. E por isso, é nosso dever fazer um apelo forte a cada amigo, em cada café, em cada esquina, para que todos possamos exercer o nosso dever de cidadania indo votar. É esta a única maneira de alcançarmos uma maioria absoluta estável na Câmara Municipal de Leiria e na Assembleia Municipal de Leiria. Deixo-vos uma última mensagem para o fim, por considerar que talvez seja a mais importante. O apelo a um futuro com esperança. Um futuro que são estas listas de candidatos que hoje vos vamos apresentar. As equipas que hoje aqui vamos apresentar vão merecer a vossa confiança, a confiança de cidadãos do nosso concelho, e são marcadas pela simbiose de quadros muito experientes na administração local, com um percurso pessoal e profissional que assegura a promessa de um trabalho positivo, competente e responsável, com um quadro de gente muito jovem que garanta o futuro e a sustentabilidade do nosso concelho. Afirmo com muita satisfação pessoal que é talvez a lista com média de idades mais jovem apresentada à Câmara Municipal de Leiria. Esta é, de facto, a grande oportunidade da próxima geração. Esta é, de facto, a grande oportunidade para o nosso concelho fazer a transição para o futuro. Permitam-me ainda que vos diga que estas listas são, apesar de tudo, algo mais. Procuram estabelecer uma forte ligação entre uma estrutura competente e talentosa do nosso partido, com um elevado sentido ético e espírito de missão responsável que os cidadãos independentes representam. Quero, desde já, agradecer a todos os independentes que, de uma forma simples, aderiram ao nosso projeto. Muito obrigado a todos os independentes. Apresentamos assim à sociedade civil, com listas abertas, capazes de enfrentar os desafios do futuro e da nossa região. Para terminar, queridos amigos, apostar em mais um mandato com o Dr. Raul Castro é apostar num homem de confiança, numa candidatura com esperança e num futuro melhor para o nosso concelho. Viva o Partido Socialista, viva Leiria, viva Portugal. Muito obrigado.
peço que recebam com um caloroso aplauso José Manuel Silva. Boa noite, Leiria. Boa noite. E eu queria começar esta minha intervenção chamando a atenção para o seguinte: nós estamos aqui, mais uma vez, a fazer história. Porque, desde os muitos anos de militância que eu levo aqui em Leiria, no Partido Socialista, é a primeira vez que nós conseguimos começar uma campanha com um presidente de confiança. Obrigado, Raul Castro. Obrigado a todos que nos têm dado confiança, que nos têm apoiado e que nos permitem estar hoje aqui numa posição claramente de vitória, ou de ambição de vitória e de energia de vitória. Queria que me acompanhassem numa homenagem. Esta campanha começa aqui, mas não começa aqui o Partido Socialista, nem começa aqui hoje todo o trabalho que foi feito ao longo de décadas para que nós aqui chegássemos. E eu queria que me acompanhassem num pensamento de homenagem a todos os socialistas, a todos os independentes, a todos os homens e mulheres do Conselho de Leiria que ao longo de todos os anos, trabalharam para que houvesse uma alternativa democrática e socialista no Conselho de Leiria. Para todos eles, a nossa homenagem. E queria fazer um agradecimento. O meu agradecimento. Agradeço do fundo do coração a todos os que me têm apoiado e a todos os que são responsáveis por eu hoje estar aqui, não como candidato, ou melhor, não como presidente, como alguns dizem da Assembleia Municipal, mas como candidato à presidência, porque eu acho que nós temos que respeitar os nossos adversários, temos que ser humildes e temos que fazer o nosso caminho. Eu queria agradecer a todos os que manifestaram confiança em mim, ao Raul Castro, ao António Salles e a todos os que confiaram que eu podia ser um bom candidato e podia dar o meu contributo positivo para esta campanha. E quero agradecer de uma forma muito sensibilizada aos meus filhos e à minha mulher que estão ali ao fundo. Nós não tínhamos uma mesa reservada e tivemos que ficar ali ao fundo e ficámos lá muito bem. Queria-lhes agradecer do fundo do coração, porque sem eles eu não estaria aqui. Sem eles eu não teria ao longo destes anos condições para fazer o que tenho feito em prol, modestamente é certo, em prol do Conselho de Leiria. É por eles. É pelos meus filhos, é por todas as novas gerações que eu me continuo a empenhar, porque acho que nós não temos o direito de deixar aos nossos filhos um país pior do que aqueles que nós encontramos, que nós encontramos e por aquele que nós nos temos batido. É pelos nossos filhos que nós aqui estamos, é pelos nossos netos, é pelo futuro. Obrigado a todos. Em nome da minha família, um agradecimento muito sensibilizado. Queridos e queridas amigas, eu acho que nós hoje estamos numa posição muito confortável para enfrentar esta campanha. Temos um presidente que deu provas ao longo destes 4 anos de uma resiliência enorme. Aliás, eu acho que o Castro é uma espécie de exterminador que prossegue o seu combate, que derrota todos os inimigos, que vence todas as batalhas, e eu espero sinceramente, Raul Castro, que nestes próximos 4 anos consiga continuar a fazer o mesmo, consiga continuar na mesma senda de progresso e de aprofundamento de uma Câmara democrática, de uma Câmara moderna, de um Conselho cada vez mais desenvolvido, porque é para isso que nós aqui estamos, é para isso que nós vamos trabalhar durante esta campanha, com todos estes amigos e camaradas que aqui estão e todos os outros que não estão, mas que é preciso que passem a estar. Eu outro dia escrevi numa página que tenho no Facebook um post, que aliás foi bastante likeado por muita gente, e em que eu dizia uma coisa que aqui quero repetir. Todos nós temos consciência que a política e os políticos estão muito descredibilizados. Mas eu entro, e penso que todos nós entramos nesta campanha com um objetivo fundamental: dar o nosso contributo para uma afirmação de cidadania crítica, consciente e empenhada. Nós não pensamos para a cabeça de ninguém, pensamos pela nossa. Estamos empenhados em construir um Conselho melhor, uma sociedade mais justa, um Conselho mais desenvolvido e um país mais próspero, ao serviço das populações, neste caso de Leiria,
e de um projeto de modernização autárquica protagonizado pelo nosso Presidente de confiança e numa perspectiva de desenvolvimento regional liderado pelo Raul e pelo Partido Socialista. É por isso que nós aqui estamos e para isso temos, acho eu, para a Câmara pelo menos, porque a lista para a Assembleia Municipal ainda não é conhecida, se não a melhor, uma das melhores listas que eu já conheci aqui em Leiria e por isso espero que vocês me acompanhem numa salva de palmas muito sensibilizada a todos os nossos amigos e camaradas que fazem parte da lista para a Câmara e que são realmente uma lista fantástica. Desejo-vos as maiores felicidades, cá estaremos para lutar convosco, indefetivelmente, para uma vitória que nós queremos que seja o mais ampla possível. O Sal já pediu aqui a maioria absoluta e eu também peço que nós temos que vencer estas eleições com maioria absoluta para podermos tranquilamente gerir a Câmara durante os próximos 4 anos. E queria deixar também uma palavra de apreço aos candidatos a presidentes de juntas. Talvez também nunca tenha havido no passado uma equipa de um só partido tão coesa e com tanta qualidade como a equipa que neste momento se prefigura para as várias juntas de freguesia. Os nossos amigos e camaradas que estão neste momento indigitados para se candidatarem às juntas são do mais qualificado que existe, do mais empenhado, são pessoas com provas dadas, pessoas em quem nós podemos confiar, pessoas que nós podemos aconselhar os outros a que confiem nelas, não só porque nós acreditamos nelas, mas porque elas têm dado provas e por isso são merecedoras da nossa confiança, do nosso apoio e do nosso empenho permanente. Finalmente, para todos os outros candidatos que ainda não são conhecidos, mas que a seu tempo viremos a saber quem são, os meus votos de que nós consigamos escolher os melhores dentre os melhores e consigamos apresentar, porque o país precisa de gente credível, de gente qualificada, de gente empenhada, de gente que não vem para a política para servir da política, mas para servir o país, para servir o Conselho, para servir as populações. E finalmente, deixar-vos uma palavra de grande motivação, porque estas eleições não são favas contadas. Nós temos muitos aspectos positivos nestas eleições, ao contrário de todas as outras em que eu participei, em que nós ou à partida sabíamos que era muito difícil ou quase não tínhamos esperança de ganhar. Estas temos obrigação de ganhar as eleições, obrigação de as ganhar, mas para isso é preciso trabalhar muito. E trabalhar muito é sobretudo derrotar o nosso principal inimigo, que é a abstenção, é a desmotivação, é aquilo que os nossos adversários políticos têm feito, que é pôr este país de rastros. Não vão conseguir, mas têm tentado fazer tudo. E está nas nossas mãos fazer com que as pessoas levantem a cabeça, fazer com que as pessoas acreditem na política e nos políticos, que as pessoas acreditem que ninguém as substitui. Têm que ser elas, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, na sua associação, a trabalhar para que este país mude de rumo, para que o nosso Conselho continue no rumo de progresso, na senda de aprofundamento democrático, na senda de confiança e de fé no futuro, que o Raul Castro e todos nós temos protagonizado ao longo destes 4 anos. Meus queridos amigos e queridas amigas, para todos vós, uma ótima campanha. Esperamos por todos, com energia e com muita fé no futuro. Viva o Raul Castro, viva o PS, viva a Leiria! Vamos todos dar as boas-vindas ao nosso Presidente. Homem determinado, conseguiu nestes últimos 4 anos colocar Leiria no caminho certo. Mostrou que com trabalho, rigor, transparência e seriedade é possível fazer mais e melhor. O Presidente de confiança, Raul Castro. Caros dirigentes e militantes do Partido Socialista, caros autarcas, caros cidadãos independentes, senhoras e senhores jornalistas, caros amigas e amigos, queria, antes de mais, saudar-vos e agradecer a vossa presença, que me é particularmente grata
e tem um significado muito especial. Muito obrigado. Há 4 anos estávamos aqui, quase todos nós, como então vos dizia, acreditávamos em algo. Acreditávamos que era um tempo de mudança em Leiria. E com a vossa ajuda, com o vosso apoio, com o vosso entusiasmo, com o vosso voto, Leiria mudou. E mudou para melhor. Mas deixem-me que vos confesse que não tem sido fácil. Não me vou queixar, mas todos temos consciência de como estava financeiramente a Câmara de Leiria, isto é, em verdadeiro estado de coma. E se vos digo isto, é porque é importante termos consciência da realidade, não para nos culparmos do que não fizemos, mas para valorizarmos o que fizemos. E não foi pouco o que fizemos. Não foi pouco o que fez a equipa que nunca abandonou o projeto, não foi pouco o que fizeram os presidentes da Junta de Freguesia, todos eles, independentemente do partido que os elegeu. Quero, aliás, fazer aqui a minha homenagem a estes homens e mulheres, os autarcas das freguesias, que são, todos eles, cidadãos exemplares, porque se dão incondicionalmente às suas populações, relegando para segundo plano as suas vidas pessoais. Os presidentes e os membros das juntas de freguesia são os verdadeiros heróis do poder local. Homens e mulheres a quem devemos homenagem e a quem devemos dizer obrigado. Muito obrigado. Ainda para mais, estes autarcas enfrentaram neste mandato uma verdadeira ofensiva ao poder local com a chamada reorganização das freguesias imposta por Lisboa à revelia dos interesses e da vontade das populações, em muitos casos ao arrepio da mais elementar lógica e do mais básico bom senso. Uma reorganização que não resolveu problemas nenhuns, apenas criou muitos outros problemas. Problemas que estes homens e mulheres enfrentaram com estoicismo, com a generosidade de sempre, com a coragem de sempre, defendendo até onde foi possível a vontade das populações. Tem sido um combate desigual, pois as alterações foram impostas por decreto pelo poder de Lisboa, que não conhece o que se passa no país. Mas os autarcas das freguesias não foram derrotados, porque lutaram com dignidade, com os parcos meios que se tinham, e quem luta com os meios que tem nunca é derrotado. E temos a 29 de setembro a oportunidade de demonstrar nas urnas o poder do voto, derrotando aqueles que foram os promotores deste atentado ao poder local e quem os apoiou. O povo não tem a memória curta. No dia 29 de setembro, quando formos votar, vamos dizer-lhes o que pensamos dessa imposta reorganização, vamos usar a arma da democracia, vamos usar o nosso voto para derrotar quem apoiou e quem não se opôs a esta operação de retalho das nossas freguesias. O povo não tem a memória curta e vai prová-lo. E vamos prová-lo. Caras amigas e caros amigos, vivemos 4 anos de uma gestão fortemente condicionada. Condicionada pelo autêntico estado de coma financeiro da Câmara de Leiria. Condicionado pela brutal crise económica que o país vive, pelas circunstâncias políticas nacionais e pelas circunstâncias políticas no seio do Executivo Municipal. E condicionada ainda pela enorme sensação de descrença e de desesperança em que os portugueses têm vivido, especialmente nos últimos 2 anos. São circunstâncias limite de uma gravidade extrema que raramente ocorrem ao mesmo tempo, mas que enfrentamos com a força da mudança que há 4 anos o povo de Leiria nos concedeu. Foi essa força, esse mandato de esperança, que nos deu ânimo e vontade para começarmos a mudar a face do Conselho de Leiria. Desde logo, para darmos a volta à situação financeira da Câmara. Caras amigas e amigos, os números não mentem. Tínhamos um passivo de 85 milhões e neste momento ele é 58. A Câmara Municipal de Leiria, que não respirava sequer, já começa a mexer-se, já tem condições para viver.
O prazo médio de pagamentos é agora de 45 dias. Mas fizemos mais, fizemos muito mais. Face aos constrangimentos, tivemos de definir prioridades e atuar onde era mais importante que atuássemos. A reorganização da Câmara era fundamental, porque uma Câmara organizada, com capacidade de resposta, serve melhor os munícipes, serve melhor os cidadãos. Procedemos a uma profunda reorganização administrativa da Câmara, sempre em função do objetivo de melhor servir os leirienses. A diminuição dos procedimentos administrativos tem levado, nos últimos 3 anos, à redução significativa dos prazos de resposta, que passaram de um valor médio de 3 meses para uma média de 20 dias, com a antecipação dos prazos legais. O tempo médio de atendimento no Departamento de Gestão Urbanística diminuiu fortemente, passando a ser de 13 minutos. A admissão de comunicação prévia passou a ser feita no prazo de 24 horas e, relativamente aos projetos de especialidades, a decisão do pedido de licenciamento passou para 5 dias, quando anteriormente demorava uma enormidade de tempo. No caso dos pedidos de licenciamento de ocupação de espaço público por motivo de obras, desde que estas não implicam o encerramento de vias, o prazo de resposta foi reduzido para 48 horas. Passaram a ser disponibilizados ainda serviços na hora, como as fotocópias, emissão de certidões, declarações, entre outros. O Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística disponibiliza ainda serviços online, através do portal de informação geográfica Leiria Interativa. O município de Leiria aderiu ao portal do cidadão, A Minha Rua, e criou a Voz do Cidadão, com o objetivo de ter um canal de comunicação privilegiado com os munícipes. O objetivo para o início de 2014 é a concretização de um balcão único de atendimento com front office único e integrado, de forma a reduzir ainda mais os tempos de espera e aumentar a satisfação dos munícipes. Temos um novo PDM pronto para discussão, possivelmente já em agosto, ficando depois um instrumento fundamental de desenvolvimento harmonioso do Conselho, com reflexos a nível social e económico. Ao nível das infraestruturas, ampliámos a rede de saneamento com o objetivo de chegarmos no próximo mandato a uma cobertura de 94%, o que é acima dos objetivos nacionais. Em maio de 2013, a taxa de cobertura de saneamento do Concelho de Leiria atingiu 79%, o que representa um crescimento de 10 pontos percentuais em relação ao final de 2009, com a construção entre 2009 e 2012 de cerca de 130 km de condutas. Estas intervenções, que contribuíram para aumentar a qualidade de vida dos munícipes de uma forma muito significativa, implicaram um investimento de 12,7 milhões de euros. É aquilo que alguns chamam de investimento enterrado, é a obra que não se vê. Mas não hesitamos em avançar, porque se trata da qualidade de vida dos munícipes e isso é o mais importante para nós. Apostamos na melhoria das condições para os alunos do Concelho, construindo o Centro Educativo de Coimbrão. O de Monte Redondo já está em fase final e o da Maceira irá a concurso em breve, além de obras em inúmeras outras escolas. Lançámos o inédito e ambicioso programa de mobilização da população para fazer avançar o Concelho. Esta mobilização comunitária, que é a forma mais eficaz de agir no terreno para obter reformas profundas e duradouras, já permitiu executar inúmeros projetos. Como exemplos, aqueles que se têm, por exemplo, na freguesia de Santa Catarina, com a recuperação por parte da população ou articulação com a Junta de Freguesia, seja de um lavador ou a abertura e limpeza de caminhos, entre muitos outros. Fizemos investimentos criteriosos e apostámos em parcerias para diminuir o envolvimento financeiro da autarquia, dado a falta de dinheiro, como a forma mais eficaz para não comprometer o desenvolvimento do Concelho. Criámos condições para a manutenção e ampliação da atividade empresarial no Concelho, criadora de empregos. Criámos em fevereiro de 2013 a Via Verde de Empresas, através do qual se pretende prestar um serviço mais célere às empresas, estimando-se um ganho de eficácia, através de uma redução de pelo menos 50% nos prazos de resposta, com atendimento e acompanhamento técnico personalizado e agilização de procedimentos. A Câmara criou
um interlocutor privilegiado com os empresários, através da nomeação de gestor de processo, com o objetivo de facilitar o contacto entre as duas partes e agilizar procedimentos. Promovemos alterações ao regulamento do Plano Diretor Municipal, PDM, estando ainda em curso uma terceira alteração, possibilitando designadamente que as zonas industriais existentes e programadas no PDM em vigor admitam a instalação de outros usos compatíveis, comunidades comerciais, turísticas e de serviços, criando espaços multifuncionais. Estas alterações ao PDM, que se impunham há muitos anos, permitem a regularização e manutenção de inúmeras indústrias e, consequentes, postos de trabalho. Porque, por muito estranho que pareça, 65% das empresas do nosso concelho estavam ilegais, com tudo o que isso acarreta de prejuízos económicos e desordenamento do território. Por outro lado, estas alterações ao PDM garantem o enquadramento de equipamentos de segurança pública, quartéis e bombeiros, nomeadamente, em áreas exteriores aos perímetros urbanos. Promovem o processo de reclassificação do solo com vista a enquadrar um conjunto de atividades económicas existentes e fazem o enquadramento do processo de licenciamento das instalações afetas à atividade pecuária do concelho. Apostamos na requalificação do Centro Histórico de Leiria e da Frente Ribeirinho do Rio Lis, designadamente através do apoio à requalificação do edificado privado, com condições vantajosas ao nível do IMI, dispensa de pagamento das taxas de urbanização e ainda de linha de crédito bonificada, criada em parceria com a Caixa de Crédito Agrícola. Foram realizadas intervenções que contemplaram o reordenamento da malha viária, disciplinaram o parqueamento, aumentaram as áreas reservadas a peões, implicaram a construção de novos edifícios e valorizaram e contribuíram para a animação do Castelo de Leiria. Construímos o Centro Cívico e a Praça Essa de Queiroz, um espaço com vocação social destinado aos mais experientes de nós e aos jovens, numa partilha intergeracional notável, dinamizado pelas associações Sempre Audaz e Fazer Avançar. Requalificámos o Mercado de Santana, através da cobertura envidraçada do pátio, permite agora a realização de eventos durante todo o ano. Requalificámos a margem direita do Rio Lis, entre Santo Agostinho e a Ponte Afonso Zucte, do espaço público do Largo Camões, da zona alta do Centro Histórico, do Largo Cone Maia e da Rua Tenente Valadinho. A Câmara está a investir em 2013 cerca de 2,8 milhões de euros na pavimentação de 318 agrupamentos das 29 freguesias do concelho. E está em construção a nova ponte pedonal do percurso Polis na cidade de Leiria. Estamos a converter o convento de Santo Agostinho, obra ainda em curso, onde será instalado o novo Museu de Leiria. Desenvolvemos atividades sem precedentes ao nível da animação, valorização e requalificação do castelo com uma oferta cultural diversificada para todos os públicos. Nos tempos socialmente mais difíceis desde o 25 de Abril, não enjeitámos as nossas responsabilidades e fomentámos o apoio social. Criámos o Gabinete de Atendimento Social para informar sobre todos os recursos municipais de apoio social e outros existentes no concelho. Criámos ainda o Gabinete de Inserção Profissional para prestar informação para desempregados, divulgando ofertas de emprego, e o Gabinete de Apoio Psicossocial, composto por assistentes sociais e psicólogos. Reforçámos o programa de comparticipação em medicamentos a famílias carenciadas, que contempla hoje 237 agregados familiares do concelho. Colaborámos ativamente na campanha nacional para o direito à alimentação, em que 9 restaurantes do concelho estão a fornecer refeições gratuitas a 14 famílias, o que equivale a mais de uma centena de refeições por mês. O programa municipal Viver com Trabalho permitiu a integração profissional temporária na autarquia de alguns ex-arrumadores de automóveis. No campo dos benefícios e apoio às famílias, lançamos o projeto Leiria Tem Saúde, que fomenta estilos de vida agradáveis. Criámos uma bolsa de voluntários e um banco de recursos, através de um protocolo com a Associação Nacional de Direito ao Crédito, realizado em fevereiro de 2013,
com o objetivo de possibilitar a criação do próprio negócio a pessoas com dificuldades financeiras. Adoptámos já este ano o projeto de teleassistência para idosos, diminuindo assim os riscos que ameaçam esta faixa mais frágil da população. Investimos num ambiente ambiental sustentável através de diversas operações, projetos e obras, entre os quais a limpeza de 22 km de extensão das linhas de água do concelho. Esta operação teve início em 2012 e ficará concluída este ano, incluindo intervenções nos rios Lise e Lena, Ribeira de Parceiros, Ribeira de Cirol, Ribeira dos Frades, Ribeira de Caranguejeira, Rio Velho, Ribeira de Caldelas e Ribeira da Confraria. Apostámos na criatividade dos jovens, apoiando as suas iniciativas e projetos, e criámos, em parceria com o movimento associativo e institucional concelhio, uma ampla oferta cultural para os diversos segmentos do público. Há mais, há muito mais, tanto que não temos tempo hoje para enumerar tudo o que fizemos. Fizemos tudo? Claro que continua a haver muito por fazer. Aquilo do que não há dúvidas é que Leiria é agora um concelho muito melhor que em 2009. E isso não é apenas responsabilidade da maioria que gera a Câmara. É da responsabilidade de todos os leirienses, que todos os dias dão o seu melhor para Leiria, dos voluntários das associações culturais, desportivas e recreativas, dos voluntários no hospital e em muitas IPSS do concelho, do Instituto Politécnico de Leiria, que forma estudantes cada vez com mais qualidade, dos comerciantes do centro histórico que tentam dinamizar a Leiria, dos leirienses que usam os caminhos pedonais do Rio Lis, dos leirienses que sentem as coisas públicas como propriedade sua, afinal, de todos aqueles que sentem e amam a Leiria como nós o fazemos. Caras amigas e caros amigos, a casa está agora arrumada. Foi um trabalho difícil, duro, numa posição política complicada. Mas tínhamos esta missão para cumprir e cumprimos-la, apesar de todas as dificuldades. Agora é tempo de projetar a Leiria para o futuro. E a nossa aposta vai desenvolver-se na melhoria das condições ambientais e das instalações educativas ao nível do básico e do pré-escolar, no apoio social, na captação de investimento e consequente criação de emprego. Há 4 anos disse-vos aqui, nesta mesma sala, que tínhamos a oportunidade de intervir para mudar. A oportunidade de transformarmos a Câmara de Leiria numa autarquia bem organizada, gerida com competência, justa, amiga do cidadão. Uma autarquia que não ceda ao amiguismo, às pressões ilegítimas e aos interesses casuísticos. Uma autarquia que coloque a resolução dos problemas das pessoas como o seu mais importante objetivo. Foram estes princípios, com os quais nos comprometemos há 4 anos, que nortearam o nosso trabalho neste mandato. Os leirienses acreditaram em nós, votaram pela mudança e nós cumprimos. É um contrato simples. As pessoas confiam em nós e nós não os iludimos. Foi por isso que procurámos fazer. Não fizemos tudo o que queríamos, porque não tivemos oportunidade nem meios para isso. Mas fizemos quase tudo o que nos propusemos, porque corremos um caminho muito importante que agora há que completar. É esse o nosso desafio. Completar o trabalho que iniciamos há 4 anos. Para isso, precisamos de condições políticas claras que nos permitam concentrar-nos na resolução dos problemas das pessoas, no desenvolvimento do concelho e não andar a gerir egos de quem se preocupa com tudo, menos com o interesse público. A criação dessas condições é o nosso grande desafio nestas eleições. É fundamental que os leirienses nos confiram um mandato claro para podermos fazer o que nos propomos. Conto com a vossa ajuda para essa missão. O povo de Leiria conhece-me e conhece a equipa que propomos. Sabe do que somos capazes. Sabe que pode confiar em nós. Sabe que eu estou sempre disponível. Sabe que comigo não haverá o regresso dos grupos de pressão que já dominaram a Câmara. A escolha dos leirienses é simples. A mim, conhecem-me e sabem o que podem esperar. Sabem que sou presidente de todos os leirienses. E conhecem a minha equipa, que apresenta caras novas, gente de valor,
gente com provas dadas em todos os setores de atividade, gente confiável e fiável, gente boa. Uma equipa que vai projetar Leiria para o futuro. Uma equipa que vai servir Leiria e os leirienses e não servir-se de Leiria e dos leirienses. Em Leiria é agora tempo de confiança. Conto convosco. Viva Leiria, viva Leiria, viva Leiria. Muito obrigado. Chamo agora ao palco o candidato à Assembleia Municipal, José Manuel Silva, a equipa que vai acompanhar o nosso Presidente na gestão da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes, Anabela Graça, Lino Pereira, Ricardo Santos, Ana Margarida, Diogo Cruz, Raul Testa, Ana Monteiro, Micael Sousa e Célia Afra, e os candidatos às juntas de freguesia, Daniela Almeida em Amor, Helena Brites no Arrabal, João Pedrosa na Bajoca, Jorge Crespo na Bidoeira, Joaquim Mónico na Caranguejeira, Ventura Tomás no Coimbrão, Vítor Santos na Maceira, Joaquim Rodrigues nos Milagres, Amílcar Gaspar em Regueira de Pontes, que infelizmente não pode estar connosco, mas manda um grande abraço de solidariedade, Artur Santos na União das Freguesias de Colmeias e Memória, mas há mais, José Cunha, na União das Freguesias de Leiria, Pozos, Barreira e Cortes, Isabel Afonso, na União das Freguesias de Marraz e Barosa, Faustino Guerra, na União das Freguesias de Monte Real e Carvide, Celina Gaspar, na União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira, José Carlos Matias, na União das Freguesias de Parceiros e Azóia, Nuno Pereira, na União das Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça, Mário Rodrigues, na União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, e Filipe Brás, na União das Freguesias de Sota Carpalhosa e Ortigosa. E, claro, o nosso Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro.